Graça e paz a todos, louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para a sua igreja, amém? Mas lembramos que Jesus Cristo, ele pregando ali com seus discípulos, alguns disseram, dura essa pregação, lá em João capítulo 6, e abandonaram Jesus Cristo. E Jesus, ele olhando para os 12 que ficaram, ele disse, e vocês? Vocês também não querem me abandonar como eles? Mas aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iríamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Foi também o que o anjo falou a Cornélio no capítulo 10 de Atos, quando o anjo aparece a Cornélio em um momento de oração, às 3 da tarde, e diz, Cornélio, Deus tem ouvido as tuas orações. As tuas orações estão em memória diante de Deus, Cornélio. Agora manda chamar Pedro, que tem por sobrenome Simão. Ele tem palavras que pode salvar a tua vida, a tua alma. Então Cornélio mandou chamar Pedro e Pedro foi. Chegando ali, pregou o evangelho e eles receberam o Espírito Santo. Cornélio e pessoas que estavam com ele ali convidadas para ouvir a palavra de Deus, foram seladas, com o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, queridos, esta noite temos uma palavra de Deus, uma palavra tremenda. Por quê? Porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não somente deu a vida por nós, mas também nos ensinou o caminho. A palavra que nos leva até Deus. Amém? Eu estou com uma palavra aqui hoje, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14, tá? Olha o que diz a palavra de Deus, e depois vamos fazer uma comparação com a realidade com a qual a igreja tem, estado aqui, tem vivido aqui cada dia. Então tá, Efésios, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim, porque ele quem? Jesus, porque Jesus é a nossa paz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. De ambos os povos, está dizendo dos judeus, que é a nação de Deus, e a nação dos gentios. Então havia uma separação, por quê? Havia uma aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência. Se nós voltarmos a partir do versículo 11, aqui mesmo, no capítulo 2 de Efésios, nós vamos entender que os gentios, nós que somos gentios, até então não tínhamos parte com Deus. Vivíamos no mundo em pecado por não conhecer os mandamentos e não seguir os mandamentos, e separados de Deus. Mas agora Jesus veio, quebrou isso. Por quê? Israel, uma aliança com Deus, da circuncisão. Gentios e circuncisos. Israel, debaixo da promessa. Os gentios, debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Gentios debaixo da ira de Deus. Bem diferente. Aí vem Jesus e faz isso, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, isso é das duas nações, dos dois homens, um novo homem, fazendo o que? A paz. Por isso que em Gálatas 3 está escrito, hoje, depois de Cristo, todos os que aceitaram Jesus, somos descendentes de Abraão, conforme a promessa. Portanto, não há judeu, nem grego, não há macho, nem fêmea, não há servo, nem livre, porque todos sois um em Cristo Jesus. Por isso ser uma realidade, filhos de Deus. Versículo 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, uma igreja, um povo, um corpo. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Jesus veio pela sua morte na cruz. Ele desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus.
Versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz. A quem? A vós que estavam longe, que é os gentios, e aos que estavam perto. João, o Evangelho de João, diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto o recebem, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? João capítulo 1, versículo 11 em diante. Então é isso. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estavam longe e aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando o gentio aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, como foi o caso de Cornélio e como foi o caso de tantas outras pessoas. Da mesma maneira que Israel recebeu o Espírito Santo em obedecer Jesus Cristo, aguardando depois ou nos dias de Pentecostes. Amém? Então Israel recebeu, Cornélio recebeu, os gentios também têm recebido. Amém? E é somente em Cristo que recebemos o Espírito. E o Espírito nos faz o quê? Nos leva a ser uma nova criatura. Olha, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, no Espírito Santo. Para os judeus, para os gentios convertidos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aceitamos Jesus, agora somos da família de Deus. Temos os nossos pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, tá? Através da fé. A fé que nos leva a um compromisso com Deus, a um batismo, a uma regeneração, ao abandono do pecado. Aleluia. Versículo 19, repetindo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Família, uma família. Uma família. Tanto judeus como não judeus, em Cristo, uma família. Tá? Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, e dos profetas, e de Cristo Jesus, e que é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Olha, o edifício aqui não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Não é uma placa, uma denominação, mas é a igreja de Deus em todo o mundo. A igreja dos santos, dos sinceros, dos fiéis, dos que se amam, tá? Andando em comunhão juntos, vivendo a palavra, somos um edifício onde o Espírito de Deus habita. Repetir o versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, tudo que Jesus fez foi para reunir um povo, tanto judeus como gregos, como bárbaros, que somos nós os gentios. Então, tudo que Jesus fez foi para ter um rebanho, um aprisco, para ter um povo, uma nação. Não é dois povos, duas nações, não, um. Agora, antes de fazer as colocações aqui, eu vou aqui para João capítulo 17. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 20 e no versículo 21. Jesus, ele está orando, em oração ele diz assim, para Deus: e não rogo somente por esses, que eram os apóstolos, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, voltando a Efésios 2, vai tratar da salvação da humanidade. Quando Jesus vem para salvar Israel, para salvar a sua criação, ele não está pensando em dois povos em separação. Ele está pensando em um povo só para entregar para Deus. E aqui ele diz: Pai, eu estou orando, não estou pedindo só por esses que estão aqui,
mas também por aqueles que vão crer na tua palavra, que vai ser pregado por intermédio desses. Para quê? Eles crendo, eles entendendo o Evangelho, eles crendo, eles vão ser um só, eles vão concordar. Ainda que tenham vontades diferentes, anseios diferentes, sonhos diferentes, realidades diferentes, em Cristo, no Espírito Santo, somos um, concordamos. Concordamos que o mundo foi criado por Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele enviou o Espírito Santo, que a salvação está em Cristo, que é batismo com o Espírito Santo, e que devemos nos amar, que é o segundo mandamento, assim como devemos cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amados, agora, considerações. Será que a igreja tem vivido isso? Porque vou afirmar algo aqui para vocês. Todo homem e mulher que vive o Evangelho tem paz um com o outro. Todo homem e mulher que vive a palavra de Deus se ama. Um quer ver o bem do outro. Então, se amamos a Deus e amamos a palavra de Deus e temos esta palavra por palavra verdadeira, vamos nos amar. Mas, se amarmos a placa de algumas denominações, ou de qualquer denominação, se eu amar a placa, porque placa hoje se faz necessário por conta do governo, por conta que tem que ter um CNPJ, por conta que eles têm a igreja por organização, mas nós não somos isso, somos igreja. Mas se eu começo a defender a placa da minha igreja e ataco outras denominações, o amor de Deus não está no meu coração. Se eu, como pastor ou membro da igreja, ou homem de Deus, começo a ter indiferença com outros pastores, com outros membros de outras igrejas, a verdade não está em mim. Seja a qualquer e a menor indiferença, o Evangelho não pode habitar em mim. Ou habita o Evangelho que me liberta dessas coisas, ou habita o homem carnal, que defende placa, que acha que uma igreja é melhor que outra. Saiba que todas as denominações vivem, buscam e recebem de Deus as suas misericórdias. Olha o que está escrito. As misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Tá? Quando Deus chamou Arão, e aí começa a escrever o livro de Levítico, falando de sacrifício expiatório, como o povo ia se santificar, pecando o príncipe, pecando o homem comum, pecando o sacerdote, tinha um sacrifício para purificação. Então, antes do sumo sacerdote começar a expiação, trabalhar pela expiação do povo, ele sacrificava pelo seu próprio pecado, para primeiro ele receber de Deus as misericórdias, para depois ter misericórdia para lançar sobre o povo, para que Deus venha ser com o povo, perdoando o pecado do povo e aí abençoando toda a nação. Também Hebreus 5 fala sobre o sacerdócio, que o sacerdote humano ele está rodeado de fraqueza. Então, seja quem for o homem, vive pelas misericórdias de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Lucas capítulo 15, versículo 7, se não me falha a memória, está dizendo que quando um pecador se arrepende, tem uma grande festa no céu. O céu se alegra pelo pecador. O céu se alegra muito pelo pecador. Eu vou fazer essa leitura que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 15, versículo 7. Diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que palavra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meus amados, quem acusa de dia e de noite a igreja é Satanás. Satanás acusa o povo de Deus de dia e de noite, Apocalipse. A igreja trabalha para lavagem regeneradora dos pecadores por meio da palavra.
A igreja trabalha para ensinar que existe perdão em Cristo Jesus, que existe oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus, que existe uma nova vida no abandono do pecado, se aliena a Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo de Deus. Então não importa se sejam os de fora ou se sejam os de dentro, a igreja trabalha para mantê-los firmes. O profeta de Deus, ele trabalha para chamar o povo ao arrependimento. Os pastores trabalham para ensinar o caminho certo, que ele também tem que trilhar, assim como os demais. E pode ser que alguém vacile no meio do caminho, mas não podemos deixar para trás. Seja pastor, bispo, presbítero, evangelista, seja diácono, seja cooperador, seja as ovelhas, os cordeiros do rebanho de Deus. A igreja está para fortalecer, lembrando que Jesus falou, que o justo pode sim cair, mas ele vai ficar firme, porque Deus é poderoso para o levantar. Então, não podemos acusar um ao outro, como está escrito, quem és tu que julga o servo alheio? Saiba que Deus é poderoso para colocá-lo de pé. Então, nós cristãos precisamos pregar o arrependimento e se alegrar com o arrependimento do outro. Ah, fulano fez isso e aquilo. Se arrependa, e quando ele se arrepender, assim como o céu faz festa, o céu se alegra, os anjos se alegram, os serafins, os tronos, as majestades, os arcanjos, todos eles se alegram, o Pai se alegra, Jesus se alegra, o Espírito Santo se alegra, ele veio para convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. Assim como ele se alegra, assim também nós devemos nos alegrar. E não se entristecer. Sabe, algumas pessoas têm um coração tão duro, parece mais o irmão mais velho. Lembra da parábola que Jesus conta? Que o irmão mais novo pegou a parte da sua herança e foi embora. E quando ele gastou tudo, ele se viu num estreito, ele disse, poxa, na casa do meu pai, os empregados deles estão melhor que eu vou voltar, eu vou dizer para meu pai, eu não mereço ser chamado teu filho, me faz como os teus empregados. Só que quando ele voltou, o pai, ele falou isso para o pai, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, me perdoa, eu sei que eu não sou digno de ser chamado filho do Senhor, mas me trata como dos teus empregados. O pai nem ouviu isso, o pai o abraçou, beijou. O pai o dirigiu à casa, o pai disse para os empregados preparar o banho, o pai disse para os empregados trazer um anel, alparcas, dar uma roupa nova. E quando o irmão mais velho chegou, ficou muito triste, muito contrariado e perguntou, que festa é essa? E disseram, teu irmão voltou, teu pai está fazendo uma festa, porque ele disse que teu irmão voltou dos mortos, né, tal. E ele não ficou bom, não queria entrar, o pai foi chamando e disse, poxa, eu estou aqui, agora esse aí vem, gasta tudo com as meretrizes, com isso, com aquilo outro, e o senhor faz festa? Sabe quando um irmão vacila, peca, cai, e aí o pastor vai lá e aconselha, e traz ele de volta para a igreja triste, cabeça baixa, com vergonha de todo mundo, e ele tem ministério, o pastor o coloca no altar, alguns dizem, poxa, está vendo, o pastor está conivente com o pecado. O pastor não está vigiando. Eu não vou ficar mais nessa igreja não. Olha, eu estou aqui há tanto tempo, eu não tenho oportunidade. Esse aí estava no mundo, chegou, estava na igreja, se afastou, voltou e foi para o altar, e o pastor está dando oportunidade. Sabe, amados, não podemos fazer isso. Temos que se alegrar com aqueles que se alegram. O irmão voltou. E esquece placa. No céu não vai ter placa não, meu filho. Se você ama a placa mais do que as vidas, porque por conta de algumas placas aí, algumas pessoas desfazem de outras. Eu sou tal igreja, a minha igreja é centenária. Muitas igrejas são centenárias, até mais. Até mais. Mas não é o tempo de igreja que vai nos deixar bem com Deus. É um coração quebrantado que vai nos deixar bem com Deus. É você chegar e lembrar que Jesus quebrou a parede da inimizade. É você lembrar que você pertence a Deus. E Deus, ele diz que todos sejam um, independente de placa. Para Deus não existe placa. Existe cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, se você é aquele que, a minha placa, a minha denominação, nós temos uma escatologia, nós temos, né, olha, nós somos apologetas, tal, e aquela igrejinha. É bom lembrar da viúva, que viveu um milagre tremendo, enquanto outros não viveram nada.
É bom lembrar de Naamã, que foi curado. Jesus falou, no meio de vocês tinha muitos leprosos, mas Deus curou um gentio. É bom lembrar. É bom lembrar que quando os discípulos estavam seguindo Jesus, tinha alguém que concordava com Jesus, mas não estava seguindo, mas estava fazendo milagres. E disseram, Jesus, nós vimos um homem expulsando demônio, fazendo milagre, para mandar parar. Jesus disse, não faça isso. A palavra de Deus diz que nós devemos tratar bem todas as pessoas. Tá? Esperando que elas venham alcançar o arrependimento, que é uma dádiva de Deus, para que alcance salvação, que seja uma bênção. Lembre desta palavra de Efésios 2, Deus fez de todos um só povo, não é dois povos, não é um povinho aqui, outro ali, umas migalhas ali, é um povo forte, um povo abençoado, tá? Então, como ministro de Deus, ensine essas coisas. Você que é pastor, meu amado, ensine a sua igreja a honrar outros pastores. Ensine, respeitar, tá? Não deixe que haja contenda, nem confusão e nem separação. A gente vê obreiros que às vezes estão no altar e dizendo, olha, Deus é amor, ame, mas amar quem? Só os que estão ali? Algumas pessoas me perguntam, podemos saudar com a paz do Senhor aquele que não é crente? Não, só podemos como devemos. Porque Jesus disse, vai lá. Se a pessoa for digna de paz, a paz vai repousar sobre ela. E se ela não for digna, a paz retorna para você. E devemos aceitar quando alguém disser assim que não é crente. Deus te abençoe. Só não devemos, como temos mesmo, muito, que aceitar. Por quê? Porque está escrito que aquele que te abençoar, abençoado será. É Deus que vai sondar o coração. Se essa pessoa for verdadeira, você vai receber a bênção e ela vai ser abençoada. Porque está escrito, aqueles que te abençoar, abençoado será. Mas se aqueles que te amaldiçoar, amaldiçoado será. Então, olha que oportunidade da pessoa ser abençoada, quando te abençoa, por ser servo de Deus. Então, quando você chegar e alguém passar, pode ser quem for, Deus te abençoe, você celebre isso. Amém, que Deus abençoe, aleluia. Tá? Mas se ele estiver falando de um orixá, é Deus que vai sondar. Por quê? Porque ninguém recebe nada, meu querido, que não venha de Deus, do céu. Toda dádiva perfeita vem do Pai das luzes, e o homem não recebe coisa alguma se do céu não vir. Então, não importa, se vier de outras partes, não chega até você. Por quê? Porque também está escrito, nenhuma maldição chegará à tua tenda, nenhum encantamento, nenhuma macumbaria, nem nada. Mas se alguém te abençoar com a intenção de te ver bem em Deus, essa própria pessoa vai ser abençoada. Fica aqui esta palavra. Vamos vigiar. Deus nos chamou para ser um povo, para sermos uma só pessoa, um só coração, para nos amarmos, para fazer a obra. E olha que tremendo, porque muitas vezes a pessoa diz, Senhor, eu quero dar fruto. Senhor, eu quero dar fruto, Senhor. Eu estou sentindo que eu não estou dando fruto. Aleluia. Mas olha o que está escrito aqui. Pai, eu oro não só por esses, mas também por aqueles que há de crer na tua palavra, que testifica de mim. Para quê? Para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Então, quando nós nos amarmos, fazemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, aí vamos dar fruto, quando formos um. Amém? Então fica aqui esta palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Aleluia.